um dia D foi esse dia que poderia ser o momento em que a gente acabava com tudo, mas a gente acreditou no sonho, né? E aí começamos a pensar como esse negócio poderia ser franqueado. O Expedito vendeu um pouco das coisas que tinha, a gente ajuntou os recursos que não passava, talvez aí de uns 50 mil reais, porque era assim, ou a gente trocava a geladeira ou comprava a betoneira, né? Aí ela mesmo falou, não, vamos comprar mais betoneira que depois a gente troca a geladeira mais para frente. Quando a gente fez a opção do franchising, no fundo a gente fez um IPO ali, porque a gente tem investidores, que são os franqueados, que acreditam no negócio, mas que estão junto com a gente. Ter um sonho e pensar ele grande. Eu sei que ele pensa do tamanho da dimensão que ele tem, mas procura abrir esses horizontes e cada vez pensar em sonho maior. É uma coisa bastante comum. A luz de casa queima, mas o teto é muito alto. Ou a grama do jardim está crescendo e precisa cortar. Ou os tapetes ou o sofá estão muito sujos e precisa arrumar. Para tudo isso, existem máquinas que podem fazer esse trabalho, né? Uma escada que pode te ajudar a chegar mais lá em cima, uma máquina que serve para limpar tapetes, carpetes, sofás, ou um cortador de grama. Mas nem todo mundo tem isso em casa, né? E é esse tipo de problema que a Casa do Construtor quer resolver. A Casa do Construtor tem um pouquinho mais de 30 anos e foi fundada em Rio Claro por 2 amigos. E um deles, o Altino Cristofoletti Jr., está aqui no Do Zero ao Topo hoje para contar essa história. O meu nome é Mariana Amaro, eu sou jornalista do Infomoney e apresentadora do Zero ao Topo. E esse aqui é o podcast que conta as histórias e os desafios dos homens e mulheres por trás das maiores empresas do Brasil. Se você está assistindo a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E se estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcast favorito, você também pode seguir a gente por aí. Vamos para a história de hoje? Muito obrigada, Altino, por ter aceitado o convite para vir aqui hoje para o Do Zero ao Topo contar um pouco da sua história e a história da sua empresa, né? Eu que agradeço, é uma honra estar aqui nesse super podcast famosíssimo, né? E a oportunidade de contar um pouquinho a minha história, a história da Casa do Construtor. Muito grato. Que legal. Então, vamos já começar do comecinho ali da sua infância. Já sei que você é quase um conterrâneo, um pouco longe ali, né? Rio Claro não é tão perto assim de São José do Rio Preto, mas como que foi essa infância aí lá na terra quente, né? Que é o interior de São Paulo. A gente costuma dizer, Mariana, que a gente é VIP, vindo do interior paulista, né? Eu sou natural de Rio Claro, nasci em 1960, de uma família muito humilde, que tive a necessidade desde a tenra infância já de tentar fazer alguma coisinha para a sobrevivência mesmo, né, da família. Meu pai sempre trabalhou com gráfica, depois ele teve a oportunidade de comprar a gráfica com muito esforço junto com a minha mãe é do lar, e eu sou o filho mais velho de 4 no total, e eles tiveram um esforço enorme para tentar pelo menos formar os filhos, né? Dentro desse contexto, comecei estudando em escolas públicas, mas desde quando eu tinha lá já adolescência, eu vi a necessidade de trabalhar. E o primeiro trabalho foi bastante interessante, foi entregar jornal na cidade, lá de Rio Claro. Era um jornal semanal. Então, pegava a bicicleta de madrugada, pegava lá o jornalzinho, colocava lá na bicicleta e ia entregando em casa. E logo na sequência, a gente fazia o serviço, eles precisavam de mais gente, eu já conversei com os amigos, que era lá da comunidade, e aí, em pouco tempo, nós estávamos entregando todo o jornal lá, que era um jornal de fim de semana da cidade. Foi o meu primeiro trabalho. Quantos anos você tinha? Acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Nossa, bem novinho Era mesmo. bem novinho, E então, isso foi bastante interessante porque
logo cedo percebi a importância do trabalho, a importância de você estar junto com outras pessoas, trocar ideias, trocar essa experiência e começar a trabalhar um pouco essa questão da liderança, né? Que acho que isso é um exercício que às vezes a gente faz. Muitas vezes a escola não propicia isso, mas a vida vai propiciando. Uhum. E na sequência eu sempre gostei de construção civil, fiz um curso de técnico em edificações, para também eu queria comprar uma mobilete na época, então fazia trabalhos fora do horário de estudo, que naquela época era o dia todo, né? Era escola técnica, então à noite ia junto com arquitetos lá desenhar projetos, né? Ajudar topógrafo, enfim. Eu fui já nessa idade se envolvendo na área de construção civil e tendo essa experiência de trabalhar com pessoas diferentes, né? E aprender um pouquinho o que era a construção e o que ela representava na vida das pessoas. Isso foi muito importante para a minha formação e para depois vir junto com o meu sócio, o Expedito Arena, que também é engenheiro. Eu me formei engenheiro depois, dei aula, então era uma época que você tinha que, para sobreviver, você tinha que fazer várias atividades ao mesmo tempo. Uhum. E aí você começou a falar um pouquinho do seu sócio também, Altino. Como que vocês se conheceram? Ele também é de Rio Claro? Ele é de Rio Claro, a gente se conheceu na comunidade de jovens, né, da igreja. Na época tinha um movimento grande de adolescentes, de jovens. A gente se conheceu lá, tivemos a oportunidade de conhecer as nossas esposas, né, na igreja de São Benedito, lá em Rio Claro. Em quantos anos vocês tinham? Então, já tínhamos aí uns 15, 16 anos quando a gente se conheceu. Conhecemos as nossas esposas. E ele fez engenharia na escola de Piracicaba, eu também fiz, mas ele tem uns 5, 6 anos a mais que eu. Então a gente costuma dizer que a gente está na mesma estrada, mas ele está num pedágio à frente. Uhum. E ele se formou antes, mas ele teve uma pequena empreiteira, eu também. Eu fiz um estágio depois com ele trabalhando numa grande construtora lá na região, eu tive a oportunidade de ser estagiário dele, e a gente queria sempre fazer algo juntos, né? Era aquela ideia de querer transformar o mundo, né? na comunidade de jovens, fazer alguma coisa que pudesse transformar a realidade onde a gente vivia. E a oportunidade de trabalhar juntos era uma forma que a gente tinha de colocar aquele sonho na realidade. Uhum. Nós tivemos algumas oportunidades, mas não deu certo. Uma delas a gente naquela época pensou em fazer o que hoje já existem redes de marido de aluguel, né? Que eram profissionais que vão nas casas fazer algumas atividades de manutenção, né? Coisas pequenas. E aí nós tentamos fazer isso, mas a gente viu que dependia muito da gente. Era difícil já achar pessoas, e a gente tinha medo de colocar essas pessoas dentro da casa dos nossos clientes. E aí a gente entendeu que isso ia ser difícil da gente se manter com isso e escalar, né? Uhum. Um treinamento difícil, né? Para depender disso, realmente. Complicado, Uhum. E o tempo foi passando. Eu tive a oportunidade, então na época a gente fazia muitas coisas, eu dava aula à noite, tinha uma pequena empreiteira, tinha uma fábrica de blocos de concreto, tudo muito relacionado com construção civil. Uhum. Isso era em que ano, mais ou menos, só para a gente se localizar? Isso era na década de 90, 1990, 91. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Né? Eu nasci em 60, já tinha 21, 22 anos, né? Eu já tinha me formado, e aí apareceu uma oportunidade, eu vi no jornal local que os Correios estavam abrindo a oportunidade de fazer franquias. Bom, naquela época eu não sabia o que era franquia e também do Correio eu sabia que a gente podia fazer umas cartinhas e enviar. Era isso que eu conhecia. Mas eu vi uma oportunidade, né? Eu fui atrás. Naquele momento não existia ainda um processo
estruturado de licitação dos Correios, não existia lei ainda de licitação, e o processo de escolha dos parceiros era um processo bastante estruturado, detalhado. Os candidatos deveriam já estar trabalhando num negócio há algum tempo, né? Estruturado, com ponto comercial, e a gente tinha empreiteira, eu e um sócio, tínhamos uma empreiteira, e aí eu falei, bom, eu vou me cadastrar lá, não falei nada para o sócio, não era o Expedito aí nessa época, tá? Me cadastrei, e daí veio uma cartinha, olha, manda os documentos, fui mandando, foi indo, passou por todo o processo seletivo, e daí veio a cartinha que a gente podia abrir o correio. Daí eu fui falar para o sócio, né? Ó, nós vamos abrir um correio. Como um correio aqui? E aí foi um processo bastante interessante que eu comecei a entender um pouco de franchise, né? Fui fazer um curso de franquias, entendi mais do processo do correio como um todo, processo logístico, de atendimento. E franquias era uma coisa que estava começando no Brasil ainda, né? O Brasil ele é um país hoje reconhecido internacionalmente como um país muito estruturado em franchise, né? Hoje, fora os Estados Unidos, o Brasil, posso dizer que ele é um player muito reconhecido. Nós temos aqui no Brasil mais de 3.000 franquias, né? Franqueadores com marcas das mais diversas em todas as indústrias, mas naquela época ainda o franchising estava iniciando. O franchising era muito mais focado em alimentação, em vestuário, cursos de inglês, que era um pouco a tônica do olhar do franchising como um canal de distribuição de uma indústria, né? E o Correio foi muito pioneiro naquela época e eu tive essa oportunidade de começar a entender. Eu fiz um curso de franchise para me aprofundar e aí eu falei, pô, esse negócio é um negócio fantástico, né? Envolve 2 empreendedores, né? Um empreendedor que tem a marca, que tem o know-how, que pensa a estrutura do negócio, a rede, que é o franqueador, e o franqueado, que é também um empreendedor, mas que ele está focado num território de atendimento, ele entrega o valor da marca naquele território. É um negócio super interessante, porque é um ganha-ganha, né? E faz com que exista negócios que possam escalar, criar redes. E eu fiquei muito interessado com isso. Então eu já estava em 92 com o Correio aberto, e aí em 93 eu e o Expedito tivemos uma ideia de abrir um negócio relacionado à construção, que era vender material de construção, materiais básicos de construção, pedra, areia, cimento, ferro. E como a gente tinha as empreiteiras, e era uma época muito difícil, era pós-milagre econômico, né, início da década de 90, muitos equipamentos ficavam parados. Na verdade, não eram muitos assim. Eram umas 3 betoneiras minhas, 3 do Expedito, mais uns 2 equipamentos. A gente contava nos dedos da mão os equipamentos que a gente tinha disponível. Mas a gente, de forma muito pioneira, colocou aqueles equipamentos para alugar. E aí surge a Casa do Construtor em fevereiro de 1993, num bairro periférico da cidade. Era um conjunto habitacional que tinha acabado de ser estruturado, e as pessoas precisavam fazer os muros, fazer uma adaptaçãozinha, um puxadinho, e foi ali então que a gente começou a ter essa experiência do trabalhar juntos. E no primeiro ano, tanto eu como o Expedito, nós não podíamos estar presente, porque não dava para sobreviver largando do que a gente tinha. O primeiro ano, então, o irmão do Expedito foi trabalhar nesse negócio, e a gente foi entendendo um pouquinho a dinâmica de vender material e alugar equipamentos. Uma das coisas que a gente viu é que a cultura de vender já estava estabelecida, todo mundo precisava ter a pedra e a areia. Só que
alugar máquinas, não existia essa cultura. A cultura que existia era ou o profissional compra o equipamento, tem a posse do equipamento, ou ele emprestava o equipamento. Então era muito comum as pessoas irem lá comprar a pedra e areia e queriam emprestar a betoneira. Eu estou comprando a pedra e areia sua, você pode me emprestar a betoneira. Então lidar com a cultura, uma cultura nova, é muito complexo, né? Esse pioneirismo nosso de começar a alugar equipamentos de pequeno porte e pensar nisso como uma franquia foi algo muito disruptivo para a época, né? A maior parte das pessoas achava que isso não ia dar certo, não ia parar de pé. E no fundo, a gente não tinha muita consciência disso. Como a gente não sabia dos limites, tudo era possível, né? Acho que isso é interessante na vida do empreendedor. Uhum. Ele sempre ele está objetivando um sonho, ele não vê muitos limites, ele sabe que é um desafio grande, mas se a gente fosse fazer um business plan na época, ouvir o que as pessoas nos diziam, a gente com certeza não teria dado continuidade. A gente foi muito assim, ousado, né, em continuar. E chegou o primeiro ano, fim do primeiro ano, o irmão do Expedito falou: olha, isso daqui é um negócio legal, tal, mas não quero isso daqui, não. Eu vou trabalhar lá na outra coisa. Fechou em dezembro, falou isso, daí fechou a porta. Aí nós estávamos no impasse, né? Ou fechava o negócio, que no fundo não dava dinheiro para ninguém ainda, já estava começando a alugar alguns equipamentos, a gente já estava entendendo um pouco isso, a gente já viu que alugar equipamentos tinha sinergia com o depósito de material de construção. O empreendedor sempre pensa assim, que pode fazer tudo, né? Mas a gente foi vendo que se a gente olhasse com um foco um pouco mais direcionado, poderia ser melhor. Porque a logística era diferente. O material de construção, você leva o material lá e volta com o caminhão vazio. Você alugar um equipamento, você tem que levar e depois tem que trazer de volta. Então já precisava de um caminhão diferente, uma logística diferente. E precisa conferir também se está tudo certo com o equipamento. Tudo certo com o equipamento. Né? Daí a gente precisava do quê? De um mecânico, que no depósito de material de construção não tem mecânico. Uhum. E aí a gente chegou no fim do ano com esse impasse. A porta fechada, entendendo que locação era um negócio interessante, porque alugava pouquinho, mas sobrava mais dinheiro, mas precisava de uma estrutura totalmente diversa da que nós tínhamos. E aí a gente tinha que tomar uma decisão. Ou fecha, ou eu, o Expedito, tínhamos que largar o que nós estávamos fazendo para se dedicar ao negócio. E aí o Expedito se propôs a fechar a empresa dele, sair do que ele estava fazendo, e em janeiro ele abriu as portas e foi ficar lá totalmente olhando para o negócio e entendendo melhor, e a gente tomou a decisão de que a gente não ia mais vender material de construção. A gente ia só alugar equipamentos. Então eu poderia assim, um dia D, foi esse dia que poderia ser o momento em que a gente acabava com tudo, mas a gente acreditou no sonho, né? E aí começamos a pensar como esse negócio poderia ser franqueável. Então, na verdade, foi o dia de mudar tudo, né? Vocês mudaram o foco do negócio, mudaram a forma de atender lá também, né? Devem ter mudado o espaço também, provavelmente, né? Porque não tinha necessidade de ter um depósito tão grande, talvez, né? Um espaço um pouco menor ali, e exigiu um investimento também, né? De vocês. E quanto que vocês investiram nesse primeiro momento? Quanto que custou começar esse negócio para vocês? Você tem toda a razão, a gente mudou o ponto também, né? Nós somos para um local um pouco mais conhecido da cidade, só com as máquinas que a gente tinha, que ainda eram pouquíssimas máquinas, que esse negócio ele é de capital intensivo. Para você crescer, você alugou o que você tinha, você tem que ter mais máquina para poder alugar mais. Então ele é de capital intensivo, né?
Nós não tínhamos dinheiro para poder comprar esses equipamentos, não tínhamos crédito, não tínhamos nome, porque era uma coisa muito pequena, né? E foi muito complexo. No início, a gente cresceu muito lentamente, né? O Expedito vendeu um pouco das coisas que tinha, a gente ajuntou os recursos que não passava, talvez aí de uns 50 mil reais no dinheiro de hoje, né? Atualizado, vamos ser, se fosse hoje. O que não dá para comprar praticamente nada. Mas o que a gente fez era tudo que a gente ganhava ali, a gente deixava ali, né? Reinvestir em novas máquinas. E em 1995, abrimos 93, 94 ele trabalhou, 95 a gente falou, olha, vamos pensar realmente isso como uma franquia. E a gente começou a escrever os manuais. A gente não tinha condições de contratar uma consultoria. Eu tinha feito um curso de franchise, peguei todos os livros indicados, comprei tudo quanto era livro, estudamos, conversei com algumas pessoas que fizeram o curso que já tinham franquias e assim, fomos buscando informação com os contatos que a gente tinha, que eram poucos, e muito na raça nós fomos escrevendo o manual de operações, o que dava certo, o que não dava certo. Então a gente começou a ter um hábito de todo final do dia, em vez de fazer o happy hour, não dava para ter happy hour, a gente se reunia e começava a pensar o que foi bom naquele dia, o que deu certo, como é que foi o processo, escrevendo os manuais, né? Fomos detalhando todos os manuais e saiu o manual de operações. Em 97, a gente falou, bom, se a gente quer franquear, a gente tem que testar numa outra cidade se esse negócio vai dar certo. E daí foi a minha vez de parar um pouco do que eu fazia e eu abri a unidade de Araras, que é perto de Rio Claro, nos moldes de uma franquia. Eu fui como se fosse um franqueado lá. E aí nós desenvolvemos o manual de abertura e instalação de loja, aproveitando a experiência que foi abrir a loja de Araras, procurar um ponto. A gente foi detalhando tudo o que era necessário, checklists, o que era importante para a gente fazer esse manual. E nós percebemos que deparamos com aquela questão da cultura lá em Araras também, mas a gente já tinha um pouco mais já de performance, a gente já sabia um pouquinho como vender a locação, né? Algo que na época a gente não tinha esse termo de economia compartilhada, era algo que não tinha essa terminologia, esse conceito hoje muito atual e muito linkado ao ESG. E aí no primeiro ano foi muito bem e a gente entendeu, não, tá na hora realmente da gente abrir franquia. Mas como é que a gente ia abrir franquia se ninguém conhecia o que era a casa do construtor? Com quem que a gente ia vender isso? Aonde a gente ia divulgar, né? E nessa época eu ainda tinha uma pequena empreiteira e tinha um engenheiro recém-formado que pediu um estágio para mim, lá em Rio Claro, e ele começou a trabalhar comigo, o Luciano. E aí eu vi o perfil dele, era uma pessoa muito engajada, comprometida, trabalhadora, né, ia a fundo. Eu falei para o Expedito, acho que a gente pode ter um candidato, pode ser o Luciano, né? Nessa oportunidade, nós estávamos já vendo de abrir a terceira nossa loja em Americana, que era perto de lá, e era uma cidade que não tinha nenhum concorrente, né? O nosso pressuposto é entrar em cidades que não tinha concorrência nenhuma, que ali a gente tinha um mar azul para trabalhar. E aí a gente falou, bom, eu conversei com o Luciano, o pai dele tinha acabado de sair de um PDV do Banco do Brasil, estava com um dinheirinho. Ele falou com o pai dele, pegaram os recursos e investiram. E a gente falou, então você abre em Americana, que lá a gente já fez o estudo, já procurou ponto, já estava pronto quase assim, né? Uhum. Linkamos a vontade dele com essa estrutura já que a gente tinha olhado.
E a vontade de vocês também. E a nossa vontade enorme de tentar fazer o primeiro franqueado. E ele foi para lá. E foi super bacana, deu muito certo. Era uma pessoa muito disciplinada, levou à risca o que a gente tinha escrito nos manuais. A gente também se dedicou muito. E em 6 meses ele já estava vivendo do negócio. Foi muito bacana. Graças, é lógico, da modelagem que a gente foi construindo do negócio. Então aí a importância, quando você tem um negócio, ele ser bem modelado, né? Não adianta você querer fazer uma franquia de algo que não dá resultado para o franqueado, não dá resultado para o franqueador. O negócio tem que ser bom, né? Aquilo que eu falei um pouco mais cedo. Ele tem que ser ganha-ganha, tanto franqueador como franqueado. O Luciano começou a ganhar dinheiro, começou já a viver disso, e a gente abriu uma 4ª loja em Limeira, que tinha um pequeno concorrente lá, e a gente viu, veja como é que são as coisas, né? A teoria e a prática. Limeira começou a crescer muito mais rápido do que as cidades, porque já tinha um concorrente e a cultura já estava mais instalada. Então, a gente aprendeu muita coisa nesse início, a gente aprende até hoje, a gente é um eterno aprendiz. E a coisa deu tão certo que hoje o Luciano, por exemplo, tem 20 lojas da rede Casa do Construtor, né? É um empreendedor junto com vocês, né? Acreditou no sonho, né? A gente costuma dizer assim que o sonho só vira realidade se tiver o comprometimento e esse sonho foi compartilhado com muita gente, né? Então foi muito interessante esse início. Aprendemos muito, porque na escola de engenharia a gente não aprende nada sobre máquinas e equipamentos. Então, no início a gente errou comprando equipamento que não era o mais adequado, né? Porque também o fornecedor queria vender, né? Não tinha, a gente comprava de distribuidor, não comprava da indústria, a gente não tinha condições de fazer compras com grande volume. A gente ia comprando um pouco que ia dando. Mas já com 4 lojas, o volume começou a aumentar, começou a aparecer já o nome Casa do Construtor na região. Foi importante a gente começar a fazer essa expansão muito próximo da gente, porque dava condições. O Expedito ficava mais na loja de Rio Claro, eu pus uma pessoa para trabalhar mais na loja lá de Araras. A minha esposa e a esposa do Expedito também teve um papel extremamente importante, porque elas acreditaram no sonho, fizeram um esforço danado, porque era assim, ou a gente trocava a geladeira ou comprava a betoneira, né? Aí ela mesmo falou, não, vamos comprar mais betoneira que depois a gente troca a geladeira mais para frente, né? Então, ter a família envolvida, conectada e comprometida com o sonho, isso dá ao empreendedor um suporte, um alento muito grande, porque no dia a dia é muito difícil as coisas, né? São escolhas muito difíceis, né? Escolhas difíceis. Então não é fácil. A gente vê hoje, vocês trouxeram aqui cases já maravilhosos, né? Do empreendedor lá no topo, mas a grande maioria começa do zero, realmente, né? E aí a beleza do programa, né? Começa tendo que conquistar, trabalhar cultura, construir modelagem de negócio, agregar pessoas com os valores adequados, preparar essas pessoas, porque no fundo, o que faz a diferença é gente, né? No início, a gente teve um amigo que ele era aqui de São Paulo, já era um consultor, ele era amigo do Expedito, fiquei sendo amigo dele também. E quando ele ia para Rio Claro, a gente aproveitava para conversar com ele, né? Era um mentor, né? E a gente apresentava o plano para ele, né? Ele falava, mas qual é a proposta de valor de vocês, né? Vocês alugam uma commodity. No fundo, ele não acreditava muito também no projeto, mas era uma pessoa extremamente comprometido também com o empreendedorismo e instigou muita gente. O José Luiz Fernandes.
E aí a gente chegava para ele e falava, pô, nosso problema é dinheiro, porque a gente chega, não tem grana para comprar mais máquina, como é que a gente faz, né? E ele falava assim, olha, se você tiver um bom projeto, um bom negócio, que gere recursos, que na última linha sobre dinheiro, que vocês tenham algo que consiga mostrar para o fornecedor que pode ser uma rede, que pode ter volume, o problema de vocês não vai ser dinheiro, o problema de vocês vai ser gente. Esse vai ser o gargalo de vocês, né? E ele estava coberto de razão. Nós começamos a conversar com os fornecedores e aí a gente teve a felicidade de muitos fornecedores acreditar no nosso sonho e naquela oportunidade conceder crédito para a gente ir pagando na medida que a gente ia crescendo. E aí a gente foi fazendo parcerias estratégicas muito importantes. Hoje a gente é o maior comprador de máquinas e equipamentos de pequeno porte, eu posso dizer aqui, da América do Sul, né? E isso foi fruto desse trabalho consistente de criar credibilidade. Para você ser crível, primeiro você tem que mostrar que que dá o primeiro passo, né? Então a gente era exímio pagador, nós nunca deixamos de pagar nada, procurava pagar um dia antes, sabe? Que era a forma que a gente tinha, e a gente também sempre deu passo conforme a perna, a gente é muito conservador. Por isso que no início a gente cresceu mais lentamente, mas a gente foi criando uma estrutura de pessoas, de alianças estratégicas com fornecedores que propiciou a gente daí ter um crescimento mais exponencial. Hoje a gente tem 720 lojas abertas em todo o Brasil, fora do país, mas começou pequeno, devagar, consistente, e à medida que a gente dava os passos, a gente ia se estruturando melhor. A gente já vai chegar nesse momento atual e falar também dos planos para o futuro, mas retomando ali os primeiros anos, quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram? Foi essa questão ali de ensinar para o próprio cliente, né, o que vocês faziam? Foi o crédito? Foi a reputação? Foi alguma outra coisa? Foram um conjunto de fatores que a gente foi trabalhando um a um, né? Não dava para olhar todos ao mesmo tempo. A cultura realmente foi um verdadeiro desafio. Até hoje, muitas pessoas não sabem que pode alugar um equipamento para cortar a grama do seu jardim, um equipamento que pode ajudar na limpeza da sua casa, uma escada para trocar uma lâmpada. Então, até hoje, você vê, a gente tem já negócios muito baseados em economia compartilhada e alguns não sabem dessa possibilidade. Na época, então, foi muito difícil. A gente participava de feiras locais, explicava muito como é que funcionava, ia na obra, mostrava os equipamentos para melhorar a produtividade e a segurança daquele profissional na obra. Isso tudo foi criando as condições para a gente ir trabalhando a cultura. O crédito, a gente trabalhou da seguinte forma, foi um negócio bastante interessante e pioneiro também. Os poucos players que existiam naquela época de locação, locavam equipamentos de grande porte. Eles locavam para pessoas jurídicas, empresas, construtoras, empreiteiras, e alugavam por períodos longos, por mês, 6 meses, 1 ano. A gente foi percebendo que o nosso cliente era a pessoa física, era o pedreiro, o encanador, o eletricista que precisava desse equipamento. Ele precisava de um equipamento pequeno, mas ele não ia precisar para 1 mês, ele precisava para 1 dia, para 1 semana. E aí a gente começou a pensar em alugar por períodos menores, pela necessidade que aquele cliente tinha. Aí nós fomos agregando valor no nosso negócio. Aquela proposta de valor que o Zé Luiz questionou a gente foi olhando a necessidade do cliente. Fomos construindo, olhando a necessidade do cliente. E então formatamos uma precificação baseada no uso, do tempo do uso daquele equipamento. Isso foi muito interessante,
porque daí, em vez a pessoa não precisava ter um crédito grande para poder alugar, ele precisava ter um pequeno valor. E a gente começou também a entender que muitas vezes o pedreiro trazia o dono da obra para alugar. Então a gente foi entendendo também que a gente podia ter uma condição melhor de pegar aquele cliente que já tinha crédito para evitar a inadimplência da nossa parte. O crédito da nossa parte foi sendo construído com os fornecedores. E hoje, para você ter uma ideia, o Brasil é um dos poucos países no mundo em que vende equipamentos parcelado. A Casa do Consultor foi muito pioneira e propiciou que os fornecedores, muitos deles players multinacionais, tivessem um olhar para os locadores nessa questão do crédito, dividindo a forma de pagamento, trabalhando na forma de pagamento, né? Hoje a gente faz benchmarking em todos os países. Tivemos agora recentemente um mês na Espanha, conhecendo lá como é que é o negócio lá na Espanha. Conversamos com os fornecedores e lá tem que pagar à vista, né? O Brasil, infelizmente, ainda não tem um crédito destinado a locadores, né? A necessidade de garantias faz com que isso se restrinja muito. Poucos institutos financeiros querem o equipamento como garantia. Então, a forma como nós trabalhamos do próprio fornecedor ser um financiador ajudou muito. Então, a cada desafio, Mariana, a gente foi procurando se envolver com muita profundidade e criando soluções que o mercado hoje usa, né? Então foi bem bacana. Acho que isso é uma característica do empreendedor, né? Uhum. Diante de uma dificuldade, ao aprofundamento, vai buscar soluções que muitas vezes não estão estabelecidas naquele momento, né? Não é o status quo daquele segmento. E aí que propicia a disruptura, né, da coisa. Uhum. E vocês dois, né, você e o Expedito, construíram esse negócio juntos e estão juntos ainda no negócio, né? Como que vocês dividem a liderança? Porque é difícil você ser sócio de um amigo, né? É difícil ser sócio de um familiar, é difícil ser sócio de um amigo, é difícil ser sócio de maneira geral, né? Mas como que vocês dividem a liderança e como que vocês resolvem conflitos também? Olha, acho que essa questão que você traz é crucial nos negócios, né? Acho que uma coisa que deu muito certo foi que os nossos valores estavam muito concatenados, né? A gente dividia os mesmos valores de respeito, de transparência, do cuidar, né? De buscar excelência. Esses valores propiciou na nossa relação o cimento necessário para dar a liga adequada, né? Houveram muitas dificuldades, muitos impasses em que eu pensava de um jeito, o Expedito de outro, mas a gente sempre procurou diante de um impasse, não tomar decisão de forma muito no afogadilho. A gente sempre, quando não tinha um consenso, a gente procurava dar um tempo, buscar mais informações, conversar com amigos, ver o que os outros estavam fazendo para a gente tomar uma decisão mais em consenso. Mas o respeito, ele foi fundamental para que a gente tivesse essa liga da sociedade. Isso foi extremamente importante para a gente passar depois para os nossos franqueados. A maior parte dos nossos franqueados vem com um sócio, seja ele da família ou um sócio que não tem nenhuma ligação consanguínea, mas que vai ser um sócio. Essa experiência que a gente teve, a gente procura em todo o contato que a gente tem com um candidato e que vai ter um sócio, seja ele familiar ou não, alinhar muito bem isso daí.
Ao longo do tempo, a gente foi aprendendo a trabalhar e dividir os papéis. Essa questão dos papéis na sociedade é crucial. Costuma dizer que cachorro que tem muitos donos ou morre de fome ou fica muito gordinho, né? Uhum. Como é que nós dividimos os papéis? O Expedito, como ele logo no primeiro ano ele foi para a operação, ele ficou muito linkado ao dia a dia da loja, à operação, ao contato com o fornecedor. E eu, como tinha feito o curso de franchising, como eu entrei depois na operação, eu tinha um olhar muito mais de rede e tinha aquele conceito do franchise, a gente dividiu dessa forma. Eu fui muito mais construindo a rede com os franqueados, conversando com os franqueados, fazendo essa relação, né? Ser profícua, ser construtiva, ser solidária, e ele foi cada vez se aprofundando mais nos detalhes dos equipamentos, do dia a dia da operação com os fornecedores. Então, ter papéis bem definidos foi extremamente importante nessa relação. Uhum. Passado alguns anos, a gente teve a oportunidade de entrar para a Endeavor. E a Endeavor, ela trouxe alguns pontos que foi fundamental também para que a gente desse saltos maiores e se consolidasse melhor o negócio. E um desses pontos que tem muito a ver com governança corporativa é o acordo de acionistas. É natural quando os sócios começam a pensar só que vai dar certo, mas nunca pensa na possibilidade que pode dar errado. E daí qual que é a porta de saída? Ela foi construída? Via de regra não é construída, é aí que surgem os grandes problemas. Nós também não tínhamos construído nenhuma porta de saída. E foi então, na elaboração do acordo de acionistas, o primeiro acordo, acho que foi 2018, foi antes da pandemia que a gente fez. E aí como é que a gente fez? Eu tenho 3 filhos, duas filhas e um filho, uma delas está envolvida no negócio. O Expedito tem 2 filhos, o Bruno e a Mariana. O Bruno é um diretor hoje da franqueadora, mas a Mariana só administra lojas próprias. E nós envolvemos então, eu, Expedito, as esposas, os filhos. O Natão, meu filho mais novo, ainda era pequeno, mas a gente sentou juntos com a ajuda de um advogado e a gente foi pondo no papel tudo aquilo que a gente achava que era interessante. Está dentro desse acordo de acionistas, que não é simplesmente um contrato social que normalmente a gente faz, o contador traz lá para a gente um modelo, né? Uhum. Mas a gente foi construindo o que a gente queria. A gente construiu então esse primeiro acordo de acionistas com a participação de todos. Definimos regras de participação dos filhos no negócio. Definimos a regra de saída. Definimos, enfim, todas as possibilidades que a gente foi entendendo que poderia, num determinado conflito, o que a gente poderia fazer nessa situação, né? E foi muito importante, que foi a oportunidade que a gente teve das famílias sentarem para conversar sobre o negócio, os filhos estarem um pouco mais próximos, porque quem começou foi eu e o Expedito, né? O casamento se deu entre eu e o Expedito. Os filhos não tiveram eles herdaram, né? São herdeiros, né? Não necessariamente sucessores do negócio. E aí a gente viu a oportunidade de trabalhar muito mais essa questão da governança corporativa, preparando os filhos para entenderem no negócio, estarem muito mais no papel de conselheiros do que na operação do dia a dia. Então fomos fazer cursos juntos do IBGC, com empresas especializadas na estruturação de negócios familiares. Meus filhos tiveram a oportunidade de
de fazer cursos fora do país, pensando nessa questão da governança, do espírito também. Então, e hoje a gente tem um conselho de família, onde tem um conselheiro que prepara os nossos filhos para serem conselheiros e não necessariamente estarem dentro da companhia, né? A gente definiu, por exemplo, que nenhum filho vai ser o CEO da companhia nessa fase. Eu e o Espírito estamos num processo mais de estar mais no conselho, pensar o negócio de forma mais estratégica, como a gente pode agora expandir o negócio de forma diferente. E os filhos estão exercitando a gente já tem um conselho de administração desde 2010, com conselheiros externos contratados, tem auditoria externa, enfim. Eu acho que cada desafio a gente tem que entender com profundidade, não ser um bicho-papão, não, mas tem que entrar com profundidade, tem que entender, fazer curso, ouvir podcasts como esse, que ajudam muito o empreendedor a se estruturar e ter condições de ter sucesso, né? Porque, na verdade, o bacana não é o topo, o bacana é a jornada. É a jornada que faz a gente ter o brilho nos olhos, ter a vontade de você não ter horário, sabe? É a jornada que faz isso, né? Não é o fim. Porque a hora que o empreendedor chega naquele fim, com certeza o sonho já está diferente. Eu costumo dizer, Mariana, que o empreendedor, ele costuma ter o sonho do tamanho da dimensão que ele enxerga naquele momento. Como eu sou engenheiro, eu uso muito a noção da métrica. Quando nós começamos, o meu sonho era do tamanho de uma reguinha de 15 centímetros que a gente usava quando era criança e ia na escola. Era muito limitado a nossa visão de mundo, de negócios. A gente vivia em Rio Claro, uma cidade do interior. A gente nunca imaginou que a gente ia estar em todos os estados do Brasil, tá em vários países aqui da América do Sul, olhando agora Europa, né? A gente nunca sonhou isso. Mas à medida que a gente vai tendo a oportunidade de participar de feiras internacionais, o franchise é magnífico porque ele traz empreendedores com visões de mundo diferente, né? A gente tem hoje franqueados que foram diretores de banco, diretores de multinacionais, foram pessoas que eram profissionais, que eram mecânicos, que eram pedreiro, que eram engenheiro. Quer dizer, essa diversidade traz para a gente um olhar... O diverso é muito importante. Ele dá essa amplitude. E a reguinha, que era de 15 centímetros, passou a ser uma trena, depois passou a ser uma trena eletrônica. Hoje eu acho que a gente está usando um pouco de satélite para a gente medir um pouco o nosso sonho, o tamanho dessas coisas. Então, você trabalhar essa questão da sociedade, ela é fundamental, porque a gente viu ao longo do tempo negócios que eram fantásticos e se acabaram justamente por um descuido. Às vezes algo que é muito natural, o empreendedor vai crescendo, vai sobrando um pouco de dinheiro, a gente é perdendo a humildade, né? A gente não pode perder a humildade nunca, entender que a gente, por mais que a gente saiba, sempre tem alguém que vai acrescentar ou vai fazer uma pergunta diferente que faz você pensar diferente, né? Então a gente tá sempre aprendendo. E você já deu alguns spoilers aí de como vocês estão hoje, né? São 700 unidades em todos os estados do Brasil, mas explica um pouquinho mais aí qual foi o faturamento do ano passado, o que vocês estão vislumbrando para os próximos anos também. Então, o ano passado, a gente deve chegar esse ano com umas 800 lojas abertas. O ano passado a gente estava com 650, então queremos abrir em torno de 150 lojas. Nós estamos próximos de chegar a 1 bilhão de faturamento no negócio que não é venda de nada, é aluguel, é economia compartilhada. É algo que a gente faz com que um bem
possa ser usado por muitas pessoas ao mesmo tempo. Então o ticket médio é muito pequeno. A gente faz mais de 1,5 milhão de contratos por ano, né, no país inteiro. E o ano passado a gente faturou por volta de 850 milhões e devemos chegar próximo de 1 bilhão esse ano, né? Esse é um pouquinho dos números, e o número reflete, na verdade, a estrutura que você tem. Hoje a gente, na verdade, em vez de falar de faturamento, eu prefiro, eu como empreendedor, eu gosto muito de ver o impacto que a gente está propiciando na vida das pessoas, né? Então, hoje a gente tem mais de 4 mil profissionais envolvidos na nossa rede, que envolvem as suas famílias. A gente tem, só na franqueadora, são 130 profissionais envolvidos para dar suporte a essa rede. Então, acho que isso é bacana do empreendedor, esse impacto que ele faz na vida das pessoas, né? O quanto a gente está conseguindo evitar de problema nas obras com equipamentos seguros, evitar retrabalho, que é uma coisa muito complexa na construção civil, que gera muito entulho. Como que a gente pode evitar isso trazendo equipamentos adequados para aquela fase da obra, né, ser mais produtiva, ser mais segura. Acho que isso é o que a gente vem cada vez, a gente quer multiplicar muito isso, Mariana, sabe? Esses impactos que mudam a vida das pessoas, com segurança, com mais felicidade. E vocês estão num processo de internacionalização também, né? Você falou que vocês já têm algumas unidades lá fora, estão olhando até para a Europa também. Quais são as dificuldades dessa jornada, né? E quais são as facilidades que vocês podem encontrar também aí para desbravar esse mundo? Bacana. O internacional a gente já vem pensando há algum tempo, né? Desde 2015 a gente começa a pensar em como é que a Casa do Consultor poderia ter uma unidade fora. A gente participa de um programa da Associação Brasileira de Franchising, junto com a Apex, e a gente teve a oportunidade eu pessoalmente fui em várias feiras de franquias em toda a América do Sul. Então é uma oportunidade que você tem de conhecer aquele país. Então a gente vai, participa da feira, fica lá um tempo naquela cidade, naquela região, para conhecer a cultura, mais uma vez a questão da cultura. Por mais que eles tenham a necessidade de alugar máquinas, o processo construtivo é diferente. Então você tem que levar uma máquina que seja adaptada para aquele processo construtivo. Então esse olhar para a necessidade daquele cliente local faz toda a diferença. A gente, graças a Deus, não tivemos ainda nenhum problema, nenhum insucesso de abrir num país e ter que fechar. Mas a gente é extremamente cauteloso, como a gente foi lá no início, a gente é agora no internacional, e a gente só foi abrir o Paraguai, que foi o primeiro país, depois de muitas idas e vindas, conversar com muitos players locais e prospects que queriam abrir o nosso negócio. É natural, a gente acredita que o empreendedor tem que ser local, ele tem que ser daquele país, porque ele vive naquele país, ele conhece aquela cultura, conhece as necessidades, o linguajar, a língua é diferente, os recursos são diferentes. Você vai na Espanha, por exemplo, fecha as lojas para ter a cesta, quer dizer, é diferente, você tem que entender essa dinâmica, né? E aí a gente abriu o Paraguai com o primeiro franqueado. Hoje esse franqueado já tem 5 lojas, vai abrir sua 6ª loja. Posteriormente, abrimos Uruguai. É uma franqueada no Uruguai. O pai já era da área de locação de equipamentos grandes, daí ela viu o nosso negócio e abriu, já abriu a segunda unidade, está querendo crescer. E na América do Sul a gente tem prospects agora na Colômbia, Argentina e Equador.
E o nosso olhar na Europa está se dando justamente no sentido de perceber que é um mercado grande lá. Essa cultura já existe, já está mais estabelecida, porém é diferente da América do Sul, né? O europeu ele também tem o seu jeito de ser, eles usam equipamentos diferentes lá. E esse ano a gente tem dedicado eu e o Expedito como a gente está um pouco mais disponível, né? A gente vem nesse processo de profissionalização da Casa do Consultor. A gente tem um time lá que toca muito bem e está focado nos objetivos locais aqui. A gente tem dedicado tempo para conhecer Espanha, Portugal. Vamos agora em agosto fazer uma imersão em Portugal e conhecer melhor lá e ver como que a gente pode levar a Casa do Consultor para a Europa. Interessante falar, Mariana, que esse conceito de franchising em aluguel de equipamentos tem em poucos lugares do mundo. Os Estados Unidos tem 1 ou 2 players que usam franchising, que crescem como franquia. A maior parte são redes locais muito grandes. É um outro mercado, é totalmente diferente do nosso, muito grande, não dá para comparar. Uhum. A Europa, nós não conhecemos ninguém que tenha ali, que usa o franchising como um canal de crescimento desse negócio. Então a gente tem essa dificuldade lá. A África do Sul tem um player bacana lá, que começou junto com a gente conversa muito com esse player, e é a África do Sul. Então, você vê esse pioneirismo aqui no Brasil, agora que a gente tem aqui competidores locais que estão usando franchise, mas só agora que está aparecendo. Então, não é um negócio simples para pôr o ovo em pé, ele é complexo. Ele exige competências do franqueado diferente de outros franqueados, né? Mas que a gente está muito imbuído em ter esse olhar externo e o Brasil também, como eu disse, tem players fantásticos aqui do franchising que estão em países aí, fazem um trabalho magnífico e a gente vem um pouco olhando esses players para ver como é que a gente pode ter sucesso lá também, né? Uhum. Agora, todo esse crescimento, né, e também o modelo de governança que vocês já têm estabelecido, né, isso tudo seria uma organização ali caminhando para captação de investimentos, para chegada de fundos ou até para IPO, alguma coisa assim? Quando a gente fez a opção lá atrás de ser franquias, primeiro a gente nem sabia de IPO, não sabia, a gente já tinha a régua de 15 centímetros, né? Uhum. Nosso olhar era muito provinciano mas quando a gente fez a opção do franchising, no fundo a gente fez um IPO ali, porque a gente tem investidores que são os franqueados, que acreditam no negócio, mas que estão junto com a gente, né? Aquele negócio da galinha e do porco, né? Quanto que eles se dão para que o negócio, né? Sobreviva e acreditem no negócio. Hoje a gente tem franqueados que têm pequenas redes. Eu tenho franqueado que tem 40 unidades, né, para você ter uma ideia. A maior parte hoje do nosso crescimento se dá interno. Então, no fundo, a gente já tem os investidores que acreditam no negócio, que são parte viva dessa construção, ajudam na construção do know-how. Então, nós não pensamos IPO. Hoje, o nosso negócio é muito gerador de caixa, a gente consegue crescer com recursos próprios, né? Não foi fácil, mas a gente conseguiu construir essa dinâmica do crescimento, né? Então, hoje o capital não é ainda o nosso problema maior. Continua sendo gente. Acho que esse é o problema, a questão ali, o ponto focal de muitos empreendedores, né? É difícil mesmo você contratar, treinar também, não só contratar, né? Mas treinar também ali os empreendedores que estão junto com você, né? Que vão vestir a camisa ali da empresa, que vão investir o dinheiro deles também, o tempo deles, né? Sem dúvida é um desafio bem grande. E por falar em desafio, Altino, vocês
passaram também ali pelo desafio da pandemia, como todas as empresas passaram, né? Mas esse momento para a construção civil foi um momento meio inverso, né? Aconteceu ali, na verdade, uma busca das pessoas por produtos e por itens que pudessem melhorar as casas delas, né? Como que foi esse período para vocês? Como que vocês se adaptaram? Eu acho que toda a crise, todo impacto ajuda a gente a repensar a nossa vida pessoal, profissional, do negócio, né? E eu vejo a pandemia como um grande evento no nosso século de revisitar, ressignificar um monte de coisa, né? E isso também ressignificou o nosso negócio, porque a residência foi ressignificada, né? O lar foi ressignificado. Assim que começou a pandemia, nós ficamos, como toda pessoa que tem um negócio no mundo, ninguém pôs no planejamento estratégico daquele ano que ia haver uma pandemia. Então todo mundo ficou apavorado, né? Fiquei sem dormir, chorei, como todo mundo, nós somos seres humanos, né? Porque o que a gente ia fazer? Aquelas famílias que a gente falou do impacto, o que ia acontecer com aquelas famílias, né? Então a gente também, de forma assim, envolvendo todo mundo, tomamos algumas decisões logo naquele primeiro momento que foi fundamental para criar e construir melhor essa conectividade com toda a rede, que foi o seguinte, ó, vocês não vão pagar royalty, nós vamos conversar com os fornecedores, nós vamos ver uma saída para que a gente tenha o caixa um pouco preservado e vamos ver todas as possibilidades que tem e aprofundar aquela questão de, diante do problema, com calma, respirando, com bastante gente pensando, olhar para as diversas faces e ver o melhor caminho. E construção civil foi considerada como atividade essencial. A gente não podia abrir, mas você podia movimentar os equipamentos. E aí foi um grande aprendizado de como a gente iria fazer o negócio funcionar de forma digital, né? Acho que isso foi fantástico para todos os negócios, né? Essa disrupção digital na construção civil, que é muito presença, né? Muito hardware, foi fantástico, né? Então, aprender a como trabalhar no WhatsApp de forma rápida, né? Foi fantástico. E aí os franqueados foram fantásticos, ajudaram muito, cada um no seu estado, na sua cidade, foi vendo como é que poderia ajudar as pessoas naquele local. E começamos a usar o digital e a gente começou a perceber que a casa, que antes era o destino em grandes centros só para pernoitar, muitas vezes, virou o destino da alimentação, virou o destino do trabalho, o destino do lazer, o destino da leitura, da educação com os filhos, da convivência. E as pessoas começaram a pintar a casa, cortar a grama do jardim. E aí a gente falou, pô, que baita oportunidade. E aí a gente começou a abrir o leque do nosso portfólio, que a gente poderia alocar outros equipamentos sem necessariamente ser só focado na construção civil. E um dos equipamentos que a gente, assim, mais uma vez foi pioneiro, foi a extratora, que é um equipamento de limpar sofá, limpar tapete. E daí foi fantástico isso daí. Em pouco tempo, as lojas começaram a faturar mais do que faturavam. Acertamos os royalties, acertamos tudo com os fornecedores e ajustamos o negócio para atender melhor esse cliente que tinha uma outra necessidade naquele momento. E desde o início a gente optou em ter um software de gestão interno
porque não existia nada que estivesse adaptado à locação. Então, hoje a nossa área de tecnologia tem mais de 30 pessoas e eles tiveram um olhar para o digital e desenvolveram uma série de aplicativos que hoje a gente continua desenvolvendo e trouxe, então, essa nova expertise, essa nova habilidade para os nossos colaboradores, para a rede, para a marca, né? Então, foi fantástico. Pena que foi um período que muitos, infelizmente, não estão mais com a gente, pessoas da nossa rede, a gente fica muito emocionado assim ainda de lembrar, né, desses casos, mas para a marca como negócio foi fantástico. Mexeu com todo mundo, né, de alguma forma. E Altino, a gente já está conversando há bastante tempo, mas eu queria saber de você se passou aqui várias lições, né? E você também parece que é uma pessoa que gosta de estudar bastante, pelo que eu vi, né? Você tem algum livro, algum filme, alguma série, alguma coisa que você indica para quem está ouvindo a gente? Olha, tem um filme que me impactou muito, do empreendedor na Índia, que tem o desafio de trabalhar com as mulheres a questão da menstruação. Da menstruação, Sim, né? Chama Padman. Eu acho que esse é um filme assim que me marcou muito, que ele fala de valor, fala de resiliência, fala de propósito, né? Acho que isso é muito marcante, foi muito bacana. Tem uma série que fala de um empreendedor na Inglaterra, que fala um pouco das lojas de departamento. Estou tentando me lembrar aqui o nome dessa série, que é fantástica. Mostra por que o perfume está na parte de baixo quando você entra numa loja de conveniência, no mall, né? Por que o perfume estava lá? Enfim, lições fantásticas de sociedade, de relações, né? É ainda uma loja de departamentos que tem na Inglaterra, mas eu não estou me lembrando agora, Mariana. Vamos ver se os nossos ouvintes, de repente, descobrem qual que é. Fica aí um quiz. Fica um mistério, né? Um quiz aí pra gente lembrar. Ali nos comentários. Mas é muito tradicional essa loja de departamentos lá na Inglaterra. Shelf, alguma coisa assim. Me perdoem, mas fica um quiz aí. Fica um quiz, exato. Livro tem Abundância, que eu acho que é um livro que fala um pouquinho dessa questão da economia compartilhada, de você trabalhar escassez e abundância, né? Que muitas vezes o empreendedor olha muito para a escassez e na transformação ele cria a abundância, né? Eu acho que é um livrinho também que eu acho que me fez refletir bastante, né? Legal. Várias dicas então, hein? E Altino, tem algum conselho que você daria para quem está começando, alguma lição final para deixar aí para quem está ouvindo a gente? Acho que é um pouquinho desse resumo, ter um sonho e pensar ele grande. Eu sei que ele pensa do tamanho da dimensão que ele tem, mas procura abrir esses horizontes e cada vez pensar em sonho maior. Envolva a família, porque sozinho é muito difícil. A todo momento haverão desafios e a resiliência vem muito desse apoio que você tem na família, dos seus amigos, do seu laço de relacionamento próximo, no seu núcleo duro. Compartilhe esse sonho com todo mundo, não seja um sonho só seu. Pense em negócios, não pensa no dinheiro que vai dar um negócio, mas um negócio que tem uma estrutura e que impacte pessoas, que cause impacto na sociedade, que tenha um propósito. O dinheiro é sempre consequência. A escalabilidade é importante ter, mas ela vem com o tempo. Eu fico muito preocupado
E a gente teve muitos problemas com startups, muitos franqueadores hoje querem rapidamente escalar. E é importante ter um pouco mais de cuidado, né? O dia tem 24 horas, a semana 7 dias, o ano 365, tem o seu tempo, tudo tem seu tempo. Então, ter esse olhar para pensar sempre em coisas que você possa planejar e não ficar apagando fogo, ajuda você a colocar seu foco em coisa boa, em olhar de construção de coisas que você possa prever lá na frente. Acho que isso foi muito importante para a Casa do Construtor. A gente gasta muito tempo pensando em arrumar problemas, arrumar coisas que estão com problema. A gente gasta muito tempo em pensar o que a gente pode, com todos os aprendizados que a gente tem, com os erros que nós tivemos, evitar problemas ali na frente e olhar os desafios que aparecem hoje, né? A todo momento a gente tem um Covid aparecendo aí, tá? Então, como é que a gente tem esse olhar e como é que você envolve todo mundo da companhia de forma colaborativa, né? A gente tem muito essa pegada de ressignificar a posse, da colaboração, da economia compartilhada, isso faz parte do nosso DNA. Isso ajuda muito a pensar negócios grandes. Tá certo, fica aí a lição, então, para quem está ouvindo a gente. Muito obrigada, Altino, pela conversa. Eu que agradeço muito aí, Mariana. Obrigada, e você que está nos assistindo aí no YouTube, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito, clica no sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo por aqui. O Do Zero ao Topo é uma produção do Infomoney, a captação de áudio e som desse episódio foi feita pelo Léo Tanaka, eu sou a Mariana Amaro, apresentadora e roteirista desse episódio, e até a próxima história.